Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E essa semana, como se não bastasse, né, a gente ter passado aí dos 410 mil mortos, entre eles vamos ter uma pessoa que é tão querida por todos nós, que é o Paulo Gustavo. E, como se não bastasse isso tudo, a gente ainda chega ao final da semana com a chacina de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, a maior. E aí vamos acumulando recordes, né? A gente fala o país que tem o maior número de mortos, a gente fala agora da maior chacina, enfim. Mas meu assunto de hoje não é a chacina e não é nem a questão diretamente do Paulo Gustavo. Meu assunto hoje é os 10 anos da decisão do STF que permitiu, né, que reconheceu, na verdade, o direito à união homoafetiva. É um processo que tem uma importância histórica extremamente grande, porque foi uma decisão unânime, porque foi uma decisão que abriu portas para outras decisões, como eu quero comentar, mas ao mesmo tempo, boa noite aí para o pessoal que está chegando, mas ao mesmo tempo foi uma decisão que tem causado até hoje, por incrível que pareça, ela ainda causa alguma forma de espanto por parte do Congresso Nacional e de alguns setores reacionários da sociedade brasileira, que reiteradamente tem tentado anular essa decisão, fazer com que volte atrás nessa decisão. E essa semana nós também tivemos quase aí uma atuação do Congresso Nacional para chancelar um possível retrocesso com relação a essa decisão. Então, é um pouquinho sobre isso que eu quero falar hoje, falar sobre a importância dessa decisão e as incríveis reações contrárias 10 anos depois. Aliás, a principal delas sendo inclusive o fato de que, passados 10 anos, o Congresso Nacional foi incapaz de legislar sobre essa matéria. Pois bem, Birosca News é esse quadro que eu faço todas as terças e sextas-feiras e disponibilizo esse conteúdo aqui no Instagram, mas também no youtube.com/c/Alexandre Bahia. O conteúdo também fica disponível no podcast do Birosca News, no Deezer, Spotify e outras plataformas. Também aqueles que quiserem e aquelas que quiserem participar, a gente tem um grupo de Telegram, no Telegram, para discussão de temas e sugestão, né, de outros temas. E todos esses links, todos os acessos a estes canais estão disponíveis no meu instagram.com, né, /alebahia_. Então, estou falando de todos esses, tem lá no link do minha bio, tem todos esses links. Pois bem, essa decisão do STF, que foi tomada, portanto, no dia 5 de maio de 2011, ela marca uma era dentro do STF no que tange à minoria LGBTI no Brasil. Porque desde 1995 que existiu um projeto de lei, que existia lá no Congresso Nacional, um projeto de lei para garantir o que lá se chamava de parceria civil. Nem se falava em união estável, se falava em parceria civil. E essa parceria civil, proposta pela então deputada Marta Suplicy, ficou de 1995 até o ano 2000 parada, né, pronta para ser... No ano 2000 ela estava pronta para ser levada a plenário no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e do ano 2000 para frente isso permaneceu em silêncio ali dentro do Congresso. Aí, em 2011, ou seja, 11 anos depois do Congresso da Câmara dos Deputados ter parado, congelado a apreciação desse projeto de lei, assim como outros projetos de lei também já surgiram no Congresso, o STF, então, numa decisão unânime, e isso é muito importante que se diga, foi uma decisão unânime, o STF reconhece o direito fundamental de casais formados por pessoas do mesmo sexo terem a mesma proteção
de casais formados por um homem e uma mulher. Uma interpretação construtiva da Constituição, uma interpretação que leva a sério o artigo 3º, inciso 4º da Constituição, que proíbe qualquer forma de discriminação, para dizer só deste artigo. E se quiserem mais um, o artigo 5º, parágrafo 1º e da Constituição, que fala que os direitos fundamentais têm aplicação imediata, e o parágrafo 2º, que fala que os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição podem ser ampliados. Pois bem, tomada essa decisão em 2011, em 2013, 2 anos depois, vem o CNJ e, através de uma resolução, ele vai esclarecer o que alguns tribunais de justiça no Brasil, como por exemplo daqui de Minas Gerais, ainda não haviam entendido, que uma vez que o STF reconhece a união estável, automaticamente se reconhece também o direito ao casamento, já que a Constituição diz sobre a união estável que a lei facilitará sua conversão em casamento. E com isso, o Brasil então passa a ter a possibilidade da união estável e do casamento entre pessoas do mesmo sexo, uma decisão, como eu disse, unânime, e uma decisão a partir da qual outras decisões vão vir, como a questão da adoção, como a questão, mais recentemente, da criminalização da homofobia e da transfobia, ou de retirar do Código Penal Militar a questão do crime de pederastia, uma série de questões e violações dos direitos da minoria LGBTI que foram possibilitados a partir desta decisão. É uma decisão na qual participaram vários amici curiae. O Pauliotti, um grande amigo que esteve presente nessa decisão. Eu estive representando como amicus curiae de um grupo de estudos de direito da UFMG na época. Enfim, é uma decisão histórica. Essa é uma questão que aparentemente não tem mais dúvida, né? Mas o Congresso Nacional, passados esses 10 anos, o Congresso Nacional foi incapaz de aprovar uma lei sequer que falasse sobre união estável. Isso é algo tão indigno, isso é algo tão absurdo, não é? Porque este Congresso, nesses 10 anos, ele não representa, inclusive, a opinião da maioria da população. Existem várias pesquisas em que mostram que a maioria da população brasileira é a favor do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Aliás, foi a partir dessa decisão que há todo um movimento de visibilidade dessas uniões na televisão, no cinema e em vários outros meios que fizeram com que as pessoas percebessem que uniões entre pessoas do mesmo sexo não eram o fim do mundo, não eram um Armagedon, não era o fim da família, como vaticinaram uma série de pessoas fundamentalistas naquela época. E o Congresso Nacional, de novo, ele não representa a maioria, né? Ele não representa a vontade da maior parte das pessoas que é a favor, né, desse tipo de união. Vários projetos de lei sequencialmente apresentados ao Congresso Nacional e o Congresso simplesmente não dá uma resposta positiva com relação a isso. Ao contrário, não é? De 2011 para cá, vários projetos surgiram para tentar anular a decisão do STF, projetos de decreto legislativo para anular a decisão do STF, e não só isso. Projetos de lei como, por exemplo, o Estatuto da Família, que visava que fosse decretado por lei que família era somente a união entre um homem e uma mulher. E nesta semana, trágica essa semana, foi felizmente enterrado um projeto de lei lá na Câmara dos Deputados por um voto. Ele não passou numa comissão lá na Câmara dos Deputados, que pretendia instituir um tipo específico de crime de responsabilidade de ministros do STF que usurpassem competências do Legislativo. E uma das justificativas para esse projeto de lei era justamente o fato do STF ter reconhecido a união homoafetiva. Então percebam, direta e indiretamente a gente continua tendo as únicas respostas que a gente tem do Congresso Nacional nesses últimos 10 anos tem sido no sentido de ameaçar revogar a decisão do STF ou, de alguma forma, colocar os ministros do STF contra a parede para que eles não profiram mais decisões que levam para frente o projeto
civilizatório da Constituição de 88, que apesar de tudo, apesar dessa birosca em que a gente vive, a gente ainda tem uma Constituição que garante um mínimo de projeto civilizatório que nos separa da barbárie, não é? Eu, na verdade, finalizo esse vídeo de hoje falando do quão indigno é morar num país em que você não tem garantido, por lei, direito mínimo a um casamento. Você não tem garantido por lei o direito de pessoas trans poderem alterar o seu nome e o seu gênero no registro de nascimento. Você não tem garantido por lei que pessoas, homens gays, sejam permitida a eles doarem sangue. Enfim, eu posso citar aqui a decisão sobre adoção de pessoas do mesmo sexo. Todos estes exemplos e tantos outros que eu poderia citar aqui foram todos exclusivamente obtidos através da via judicial. Se não fosse o STF, se não fossem vários advogados e várias ONGs e procuradores da República comprometidos com a Constituição de 88, estaríamos até hoje, voltando aí 10 anos atrás, ao lado de países como Arábia Saudita, Irã, porque é mais ou menos por onde parece, aparentemente, o tipo de governo que a gente tem e o tipo de Congresso Nacional que a gente tem nesse país. Só que numa versão gospel, né? Eu finalizo, então, esse vídeo, além da minha indignação com relação ao fato de que a cidadania de milhões de brasileiros fica dependendo de iniciativas como estas ações no Poder Judiciário, já que o Congresso Nacional é incapaz de cumprir o regime da Constituição de 88, finalizo também com a mesma indignidade com a fala do vice-presidente da República sobre a chacina de Jacarezinho, dizendo que as pessoas que foram mortas eram bandidos. Enfim, num caso e no outro, isso só mostra a barbárie e a indignidade que é morar nesse país em que, aparentemente, se você não morrer pelo Covid, já que não temos vacinas suficientes, você corre o risco de morrer através da mão da polícia ou através da violência, se você é uma minoria qualquer, através da violência institucional ou não, porque não há proteção, não há direitos garantidos se você não for membro da elite desse país, infelizmente, né? Pois bem, eu termino essa semana, né, e termino aí esse vídeo esperando que, na verdade, algum dia a gente se transforme num país, né, e não continuemos mais a ser essa birosca em que a gente vive. Terça-feira que vem eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nesse lugar que a gente insiste em chamar de país. Tchau.